Amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria, irmãos, que estou aqui essa noite. Glória a Deus. Primeiramente, quero agradecer ao irmão Alcides pelo convite. Para quem não sabe, eu conheço o irmão desde 2014, quando começamos a trabalhar junto na usina de Onda Verde. E juntos fizemos uma grande amizade, trocamos conhecimentos através da palavra de Deus, oramos muito juntos já e quero continuar fazendo essa obra com ele. Glória a Deus. Não vai ser assim direto, porque cada um tem a sua vida, tem a sua família para cuidar, cada um mora numa cidade, então fica um pouco difícil. Eu sou de Onda Verde e ele é de Nova Granada, município de Nova Granada. Então fica muito complicado, né, pra gente se ver, pelo menos, né. A gente se fala às vezes por telefone, mas não é sempre, né. Cada um, como eu falei, tem a sua vida, tem a sua família, tem a sua obra para fazer da maneira que Deus quer, né. Aleluia, Jesus. E agradeço então pela oportunidade de estar aqui essa noite, podendo levar a palavra do Senhor essa noite. E queria dizer aos irmãos que a palavra que Deus me reservou essa noite aos irmãos é uma palavra que quase não se ouve nas igrejas hoje, né? Eu posso dizer assim que está quase que impossível de ouvir essa palavra, mas é uma palavra necessária, irmãos. Orei muito, como eu disse para o irmão Alcides, quando eu estava vindo para cá, falei para ele, olha, Deus me deu uma palavra muito forte, mas tão forte, que eu ainda indaguei a Deus falando assim, é essa palavra mesmo que é para me pregar? E ele falou, sim. Ponto final. Aleluia. Ponto final. Então, irmãos, espero que os irmãos possam se preparar, porque a palavra hoje vai falar muito, mas muito forte mesmo na vida de cada um de vocês. Espero que a palavra possa penetrar no coração de cada um e possa mudar a vida de cada um. Eu quero que os irmãos abram no Salmos, capítulo 9, livro de Salmos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Salmos, capítulo de número 9, versículo 17. Amém, irmãos? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Irmãos, vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ouso entrar em tua grandiosa presença mais uma vez. Sim, meu Deus. E em tua grandiosa presença, quero clamar a Ti para que essa palavra, Senhor, possa ser reveladora, possa ser uma palavra de mudança de vida, de mudança de rota, de mudança de pensamento, Senhor, meu Deus. Que não saiamos daqui hoje com o mesmo hábito, que não saiamos daqui com o mesmo coração, com o mesmo pensamento, mas que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa convencer a cada um que ainda está aqui, que precisa de ouvir essa palavra e recebê-la, e que não deixe de forma alguma, Senhor, que Satanás tome essa palavra no coração. Não permita que o inimigo venha, assim como a parábola das sementes jogadas no campo, onde as aves veio e pegou as sementes onde não estava em boa terra, Senhor. Mas deixe penetrar essa semente para que dê árvores, para que dê frutos, Senhor, e para que principalmente dê a salvação a cada um de nós. Eu oro isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, como já foi visto, hoje será dito aqui, hoje a palavra falará sobre o inferno. Por que falar sobre o inferno? Porque é onde muitos já estão habitando, muitos também irão habitar. Porque a palavra diz que muitos serão lançados no inferno. Aqui a palavra mesmo diz aqui.
Os ímpios. Quem seriam os ímpios? Aqueles que praticam impiedade. Aqueles que praticam tudo que é contrário à vontade de Deus. Aqueles que não querem saber de Deus. Aqueles que esquecem de Deus, que parece ter aparência de crente e não é crente, porque no seu coração tem maldade. Não conhecemos o coração de cada um de nós, dos irmãos. Deus é que conhece. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 39, Salomão diz que apenas Deus conhece o coração dos filhos dos homens. O que ele quer dizer nessa oração que ele faz? Salomão dizendo que nem o próprio diabo, que tem poder, não todo poder, porque é só Cristo que tem, nem o próprio diabo conhece o seu coração. Prova disso é o que aconteceu com Jó. Jó, ele não caiu, porque Deus conhecia o coração de Jó. E Satanás pensou que ele ia cair, mas não caiu. Mesmo acontecendo tudo aquilo com ele. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo algumas classes, agora, nesse momento, algumas classes de alguns cristãos, algumas pessoas, ou ímpios que estão fora também da igreja, principalmente os que estão fora das igrejas, né, irmãos? Eu falo assim, os que estão fora e os que estão dentro da igreja também, porque os que estão na igreja não é todos que vão ser salvos, infelizmente, irmãos. Muitos assim pensam que vão ser salvos, mas não é simplesmente vir para a igreja. Tem que ter uma comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo todos os dias. Tem que orar todos os dias. Tem que pedir perdão todos os dias. Nossa, mas o que eu fiz de errado hoje? Eu não sei, irmão. Mas cada um, tendo realmente uma verdadeira conversão, sabe o que fez. Se você diz isso no seu coração, o que eu fiz hoje? Examine-se a si mesmo. É o que a palavra diz. Acho que o apóstolo Paulo fala isso. Examine-se a ti mesmo. Porque aquele que realmente é salvo, irmão, ele sabe que pega todos os dias. Ele sabe que comete alguma coisinha, um pensamento, um desvio de alguma coisa. Você de repente está no caminho e você faz assim, com a pontinha do pé no outro caminho. Já pecou. Por quê? O que eu quero dizer? De repente um pensamento, uma palavra, ou algo de angustiante que você fez com um irmão, uma ofensa, que a palavra de Deus diz para nós amarmos uns aos outros e não ofender uns aos outros, né? De repente a gente ofende sem querer, mas quando um salvo vem na consciência que pecou, ele já arrepende dos seus pecados imediatamente, né? Então, irmãos, eu quero que vocês me acompanhem aqui em 1 Coríntios, capítulo 6. É uma das classes, agora eu vou citar classes de pessoas que vão ao inferno. Acompanhe comigo, 1 Coríntios, capítulo 6. O apóstolo Paulo visitou a igreja de Corinto e pregou muito para a igreja de Corinto. Muitas coisas aconteciam nessa igreja e ele cita aqui algumas classes de algumas pessoas que vão para este lugar terrível. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9 e 10. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Que significa injustos? Injustos é totalmente o oposto de justiça, totalmente o oposto de Deus, do caráter dele, da pessoa de Deus. Ou injusto, porque Deus é justo. Muitas pessoas dizem, Deus é amor, Deus é justiça. O que quer dizer justiça? Que independente do que aconteça, Ele nunca vai deixar de ser justo. E você, irmão, deve ser justo com tudo que vai fazer na sua vida. Independente do que seja, mesmo que você sofra, passa por aperto financeiro ou espiritual, você tem que ser justo. E aqui no versículo 10 diz assim: não erreis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa é uma pequena classe, irmãos, daqueles que não habitarão no reino de Deus. E habitarão aonde? No Hades. Para quem não sabe o que é Hades, é uma tradução grega, se eu não me engano, do inferno, a palavra inferno.
Hades. E infelizmente muitos vão para lá. Uma das classes, aliás, essa daqui. Outro tipo de classe se encontra em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. No versículo 19 ao 21. Podem acompanhar, irmãos, que é muito importante. Prestem bastante atenção, porque essa palavra vai mudar a vida de vocês. Eu não tenho dúvida disso. Gálatas capítulo 5, perdão. Do verso 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu Deus do céu. Eu fico falando aqui essas classes, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção, porque ou você ou alguém que você conhece está dentro dessas classes aqui. De repente você não está dentro dessas classes, ou você está. Então analise, veja se você realmente está enquadrando dentro dessas classes. Eu vou daqui a pouco exemplificar um pouco sobre cada classe dessa daqui, mas eu quero que os irmãos fiquem muito atentos a cada classe que está sendo dita aqui, porque são classes que irão habitar num lugar que é eterno, não é onde você vai passar suas férias, onde você vai passar alguns meses ou anos. É uma eternidade. Um sofrimento assim inimaginável, irmãos. Já chego lá, onde eu quero chegar também sobre os detalhes desse lugar. Mas vamos então a mais algumas classes em Apocalipse, capítulo 21. Mais algumas classes aqui de pessoas que vão para lá. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, de novo, feiticeiros, de novo, idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde como enxofre, que é a segunda morte. Olha aqui, irmãos, que interessante isso aqui. Olha o que Deus diz aqui. Os mentirosos ficaram por último. Por que será? Não dizem que os últimos serão os primeiros? Quantas mentiras que não há hoje na sociedade contemporânea, hoje, no mundo inteiro. Quanto que não há de mentira? Então, por que foi colocado mentira por último? Os mentirosos. Como diz o próprio ditado, né? Que os últimos serão os primeiros. Quem sabe, de repente, acho que o maior pecado cometido pela humanidade é o orgulho. Mas eu acredito que depois do orgulho vem a mentira. Não existe, irmão, ninguém que nunca mentiu. Não existe. Alguma vez nós já mentimos. Algumas vezes, seja em qualquer situação. E infelizmente, hoje tem muitas pessoas que ainda cometem esse erro de continuar mentindo. E pessoas que estão na igreja. Jesus, é verdade. Será que essa palavra não serve para você? Não serve para alguém que está fora da igreja, que desviou-se? Olha só, irmãos. Aqui diz aqui, né? Que aqui vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Quem passar pela segunda morte, irmãos, vai estar aqui. Tremendo. Apocalipse capítulo 22. Capítulo seguinte, 22. No 15.
Aleluia. Aqui, ó, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15. Porém, estarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Olha só, essa daqui é o último versículo que eu vou falar sobre classes de pessoas que vão para o inferno. Uma coisa muito curiosa aqui, irmãos, não sei se vocês observaram aqui, a primeira classe aqui, cães. Mas que cães que Jesus está falando aqui? Que Jesus falou para João na ilha de Patmos aqui. O que ele falou? O que ele quis dizer com cães? Para pensar, irmãos, o que o cachorro faz quando ele vomita? Ele vomita e volta a comer o seu vômito. Quem nunca viu um cachorro fazer isso? Assim é os cristãos que estão na igreja hoje, amanhã não estão. O que significa? Comeu das porcarias do mundo, veio para a igreja, não se converteu e voltou para o mundo. Voltou a comer das coisas, das porcarias que tinham no mundo. É isso que Jesus quis dizer aqui. Olha o que Deus quer mostrar para nós essa noite. Tome cuidado, irmão, porque você pode ser uma vítima de Satanás se não vigiar. Eu não estou falando que você não vai, que você vai ser uma vítima. Se você for santo, for reto, mas você que ainda não tem uma vida plena de oração, não tem uma vida plena na palavra, não se arrepende todos os dias, deu uma brecha para Satanás, ele vai entrar. E se ele entrar, ele vai destruir a sua vida, porque a palavra diz que ele veio para destruir. Então, irmãos, cuidado, porque você pode estar nessa lista aqui, ó. Você pode ser chamado de cão. Por quê? Porque você estava no mundo, está na igreja, porém não se converteu, deu uma brecha para Satanás, ele te tirou do caminho e você volta para o mundo e volta a comer aquilo que estava comendo. Ou seja, você volta a fazer as antigas práticas abomináveis aos olhos do Senhor novamente. E isso pode causar a sua morte eterna. Que aqui, ó. Agora, quero falar aos irmãos sobre como que será o inferno. Eu acabei de citar quem vai. Agora eu quero citar aos irmãos aqui como que vai ser esse lugar terrível. Abram em Lucas 16, irmãos, por gentileza. Lucas capítulo 16, quarto evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor está falando nessa noite e vai continuar falando, porque eu creio que muitos vão receber essa palavra e não vai deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tenho certeza disso. Aleluia. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Quem não conhece essa parábola, né? Muitos já conhecem a parábola do rico e o Lázaro, que é uma parábola muito tenebrosa. Quem conhece sabe que é algo muito terrível. Quem estudou profundamente essa parábola sabe que é uma das mais apavorantes que tem, né? Porque aqui é algo muito significativo que mostra como que vai ser esse lugar para quem ainda não foi lá. Mas infelizmente, claro que nós sabemos que já habitam muitas almas lá, né? Infelizmente, porque Jesus ele está dando uma visão aqui de uma pessoa que foi lá, né? Então, irmãos, Lucas 16, capítulo 16, versículo 19 ao 26, diz assim: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um homem mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até vinham os cães e lambiam suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado.
E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Reclamando ele, disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, e mande Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora está ele consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de luz passar para cá. Olha só, irmãos, só por aqui. Só aqui já mostra o que vai ser o inferno. Vamos aqui por partes aqui, ó. O que acontece? Esse rico, ele vivia de tudo que tinha na terra, que ele apreciava com grande gozo, com grande alegria. Nunca teve o privilégio de pegar uma Bíblia na mão e de se alimentar por ela. Nunca teve um privilégio de saber quem é Deus. Nunca teve um privilégio de se converter, tentar uma conversão pelo menos. E o mendigo era Lázaro, que era um homem pobre, mas era cheio de Deus, era cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando ele morre aqui, diz aqui que ele foi levado pelos anjos do Senhor. Então demonstra que ele foi um homem santo, um homem reto e puro aos olhos do Senhor, apesar de ser tão miserável financeiramente. Ele era mendigo. E o rico, ele foi sepultado. O que acontece? Quando ele diz aqui sepultado, já dá para imaginar onde que foi essa alma, né? Está ali, o corpo dele, as pessoas velando, enquanto a alma está aqui, ó. Estava lá no inferno, ergueu os olhos em tormentos. Olha só que interessante. Ele ergueu os olhos para ver Abraão e Lázaro no céu. E ele estava em tormentos. Não é um ou dois tormentos, é tormentos. Significa que a pessoa que vai para o inferno não vai ter sossego um dia da sua vida lá, porque vai estar atormentado o tempo todo. Aqui diz aqui, ó, para que ele pede uma gota d'água. Ele pede aqui, ó, misericórdia de mim. Manda uma gota d'água através de Lázaro, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. O que representa essa gota d'água? Não representa apenas que o que for no inferno será atormentado apenas com sede. Significa, olha só, pedir uma gota d'água. E o pai Abraão disse: não. Você teve teus bens em vida. O que ele quis dizer? Você teve tudo o que você tinha na sua vida. Nunca viu a Deus. Nunca buscou. Nunca soube quem era Deus. Você teve todos os prazeres que você queria. E Lázaro, ele não teve um pingo do que você teve. Porém, Lázaro, como foi citado agora há pouco que eu citei, Lázaro era um pobre coitado. Ele era santo, mas ele estava dependendo até da comida, do que caía das migalhas da mesa daquele rico. E aquele rico não fazia nada para ajudar ele. Então imagina só, o que significa? Essa gota d'água representa que ele não vai ter um pingo, um minuto, um centésimo de segundo de sossego no inferno. Por quê? Porque vocês prestarem atenção, você não ter uma gota d'água é terrível. Agora, se você pegar essa gota d'água e transformar no que ele está falando aqui de tormentos, imagina você não ter um segundo de alívio. Imagina você vai lá e se machuca sério, vai lá, faz uma cirurgia e logo você vai se recuperar. Você está condicionado na sua mente: eu vou me recuperar. Você está sentindo dor agora, mas logo vai passar. 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 2 meses, não sei. Mas no inferno aqui ele está demonstrando que esse lugar não vai te dar um segundo de alívio da dor lá. Que significa que
O tormento será não só eterno, mas será contínuo. De segundo em segundo, você será atormentado, atormentado, atormentado. E o pior de tudo, olha aqui, ó. Agora tem coisa pior que isso aqui ainda, hein? Olha o que ele diz. O Abraão diz assim: lembra-te. Olha que palavra. Uma palavra só significa muitas coisas. Lembra-te. Aqui que ele está falando. O que ele quer dizer? Que quem está no inferno vai lembrar de todas as vezes que negou a Cristo aqui na terra. Todas as vezes que teve a oportunidade de se converter de verdade e não soube aproveitar. Teve orgulho, passou por cima de tudo, menos do orgulho, e não se converteu. E vai ficar lembrando para o resto da eternidade. Por que eu não fui atrás daquilo que realmente me interessava? Esse rico aqui, ó, ele está lá hoje, ó. E com certeza ele está lembrando: fui rico, mas ao mesmo tempo fui pobre. Fui rico de dinheiro, mas pobre. Um depravável eu fui. Eu fui um ignorante. Eu fui ignorante comigo mesmo, com um próprio Lázaro, com tantas pessoas. Olha só o que Deus está mostrando para nós essa noite. Lembra-te. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Quem vai para o céu, lá em Apocalipse, como o próprio irmão disse aqui, em Isaías 65, 17, sobre não ter lembranças. Isso vai ser no céu, irmãos. Lá em Apocalipse também diz que não haverá tristezas, nem pranto, nem dor. Por quê? Quem entra no céu não tem como entrar lá e sentir tristeza, porque a Bíblia diz que vai ser uma eternidade inteira de gozo eterno, ou seja, de total alegria, 100% de alegria e 0% de tristeza, de choro e de dor. Porque imagina só que caos seria no céu você chegar lá e lembrar: nossa, cadê a minha mãe? Cadê o meu pai? De repente você não encontra eles lá, porque isso está condicionado na sua mente. Ou seja, por isso que Deus fala: não haverá tristeza, dor e nem pranto. Porque se você chegasse lá e lembrasse: nossa, eu estou aqui, mas cadê meu pai? Cadê minha filha? Meu filho? Cadê minha mãe? Está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, olha, isso aqui é um pouco do que é esse lugar terrível, o inferno. Eu quero agora falar um pouco com os irmãos o que fazer para não ser condenado. Ezequiel capítulo 18. Vamos lá para Ezequiel 18. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Olha só. Ezequiel foi um grande profeta, né? Tem uma grande palavra que diz aqui sobre, muitos irmãos conhecem também, né? Que fala sobre o Vale dos Ossos, né? Quem nunca ouviu falar também? É uma grande profecia que ele fez sobre Israel quando se levantou, né? Depois de uma grande queda novamente, né? Que tinha dado. Mas não vou falar sobre esse assunto. Vou falar agora sobre 18 de Ezequiel, no versículo 21 ao 23. Amém? Amém. Diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Eu estou falando aqui daqueles que vão fazer de tudo para não ir para esse lugar que eu estou citando, que é o inferno. Versículo 22. Todas as suas transgressões que cometeu não se lembrar contra ele, pela sua justiça que praticou viverá. Agora, olha só, presta atenção. Versículo 23. Porventura, de qualquer maneira desejaria eu a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Porventura não desejo eu que se converta dos seus maus caminhos e viva? Olha só, irmãos, Deus aqui está querendo dizer conversão. Conversão. O que significa conversão? Se os irmãos entendem de edição de áudio, por exemplo,
Vamos supor, os irmãos vão pegar um vídeo e vai transformá-lo em áudio. O que acontece? Ele vai se transformar de vídeo para áudio. Ou seja, você vai tentar converter depois para vídeo, ele não vai voltar mais. O que significa? Que aquele que é convertido não volta mais para trás. Não volta. Que a palavra de Deus diz que aquele que é convertido, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Ou seja, passou, não volta mais. Acabou. Então, irmãos, isso é uma conversão. É quando você pega e deixa tudo para trás, abandona. E então acontece uma mudança exata, da maneira que deve ser, de uma mudança de rota. Você está andando nesse caminho aqui agora, você vem para esse. Você está no caminho errado, você vem para Cristo. Você não olha mais para esse caminho. Você abandona esse caminho de vez e vem para o caminho de Cristo. Então Deus aqui está dizendo aqui que Ele não tem prazer de ver o ímpio sofrer no inferno. Deus aqui está dizendo que Ele se entristece quando vê alguém caindo no abismo eterno. Ele se entristece quando vê uma pessoa não se convertendo. E o pior de tudo, irmãos, é que muitos que vão para o inferno, não nem dizer que todos, né, que vão para o inferno, ofendem muito a Deus. Por quê? Porque fala assim: Deus foi injusto comigo. Eu fiz de tudo na terra e olha onde eu fui parar. E tem outros que xingam, ofendem a Deus lá no inferno. A palavra de Deus aqui não diz isso, mas com certeza. Porque, olha, lá no inferno não vai ter mais nada do que sofrimento, ódio, solidão, trevas misturado com fogo. Porque a Bíblia diz que o inferno tem labaredas de fogo. A Bíblia diz, né? Então, irmãos, o que acontece aqui? Quando você se converte, você vem para Deus, você deixa esse caminho que muitos vão, como diz a palavra, né? A porta larga, muitos entram. Muitos entram. E a porta estreita, poucos entram. Ou seja, a porta estreita significa caminho dificultoso. O caminho que o convertido toma é o caminho dificultoso, de pedras, de espinhos que ele vai caminhar, mas é uma conversão que ele entende que ele precisa caminhar daquela forma. Jesus diz que temos que pegar a nossa cruz e segui-lo. Ou seja, segurar a cruz, pensa no sofrimento que Jesus teve quando teve que levar a cruz para ser crucificado. Ele caiu 3 vezes porque ele estava muito fraco, e levando aquela cruz um peso tremendo. Imagina você no lugar de Jesus. Isso que ele quer dizer. Você tem que pegar a sua cruz, suportar ela. E como diz em Mateus 24:12, se não me engano, versículo 13, aliás: quem perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Então, irmãos, a conversão convém você carregar a sua cruz, você mudar de rota. Aqui, ó, em grego, a palavra conversão, aliás, se diz epistrefos, que significa em grego, né, conversão. Uma conversão, ela acontece quando você decide mudar de vida. E logo em seguida vai acontecer uma outra palavra grega que diz aqui metanoia, que significa mudança de hábito ou de pensamento. Metanoia. Então, se acontecer essas duas coisas na sua vida, conversão e epistrefos e metanoia, que significa conversão e mudança de hábito ou de vida, você está nos caminhos de Deus. Você está nos caminhos certos de Deus. Porque Deus, Ele está falando aqui claramente para você, irmão, que você precisa se converter dos seus maus caminhos. Não sei o caminho que você está seguindo hoje. Não sei o caminho que os irmãos estão passando hoje, dificuldade. Mas eu quero dizer aos irmãos que Deus quer te salvar essa noite. Aleluia! Por isso, irmãos, eu quero dizer a vocês, inclusive eu queria até lembrar aos irmãos sobre um dado que eu vi num site, eu esqueci o nome do site, mas lá diz que desde Adão até os dias de hoje, cerca de 108 bilhões de seres humanos já passaram pela Terra. Imagina,
108 bilhões de seres humanos já passaram pela Terra. Imagina quantas almas que não partiram para a eternidade, que não estão nesse momento ou no céu ou no inferno. Então, irmãos, é algo para parar para pensar. E olha só, quantas pessoas que não morrem por ano também. Eu estava vendo esses tempos atrás sobre trânsito brasileiro. Só no Brasil morrem em trânsito aqui no Brasil 40 mil pessoas por imprudência. Alguns partem não por imprudência, mas porque imprudências de outros que de repente matam eles. Mas quantas almas que não partem só por acidente de carro todos os anos? Na África, irmãos, cerca de mais de 40 milhões de africanos nunca ouviram falar de Jesus. Isso é muito grave. O que cabe a nós hoje, irmãos, é orar por essas almas. É orar por cada um desses irmãos que não sabem, nem sequer ouviram falar de Jesus. Imagina vocês, 40 milhões. Vamos dizer que é um quarto da nossa população, que a nossa população é enorme, né? Uma das mais populosas do mundo, o Brasil. E 40 milhões de africanos nunca ouviram falar. Imagina a Índia, com mais de 1 bilhão de seres humanos lá, adoram trilhões de deuses estranhos que não existem e estão em perdição, estão a caminho do inferno nesse momento, estão em caminho de um lugar onde nunca mais terão um abraço, nunca mais terão um carinho, nunca mais terão a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus, se bem que nunca ouviram. Mas imagina a pessoa que vai para o inferno, nunca mais terá oportunidade de nada. E tem gente que fala que o inferno é aqui na terra, sendo que, olha só, irmãos, no inferno tem sorvete, tem água, tem comida, tem filé mignon. Não tem, gente, não tem. Então para pensar. Muitos dizem besteira, né? O que Deus quer falar para nós essa noite? Para encerrar aqui, irmãos, eu quero Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Provérbios 8, versículo 36, o último versículo do capítulo 8 de Provérbios. Para encerrar, irmãos, olha que palavra. Mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Meu Deus, olha esse versículo, irmão, é para ficar no seu coração. Meu Deus do céu. É para você se conscientizar, irmão, o quanto o pecado pode fazer mal na sua vida. Não cometam mais os pecados que você cometia até você entrar aqui. Se arrependa deles imediatamente, irmãos. Você não sabe se você vai sair daqui e de repente Deus não te leva. E se você for levado com algum pecado e você não se arrependeu, você pode ir para esse lugar terrível. Irmãos, olha o que Deus diz aqui. Aquele que pecar violentará sua própria alma. Está dizendo tudo aqui. A alma. Aonde vai a nossa alma? Para a eternidade. Céu ou inferno. Não adianta. Não tem escapatória. Aquele que peca, que gosta de pecar, violenta a sua alma. Mas aquele que peca por acidente e se arrepende dos seus pecados, ele não vai ser condenado. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Nós vamos errar, irmãos. Mas tem que ter arrependimento. Tem que ter aquele joelho jogado no chão. Você tem que jogar seu rosto sobre a terra, adorar ao Senhor, se arrepender do seu pecado, se arrepender daquilo que ainda te afasta de Deus, se arrepender daquilo que ainda te separa entre a terra e Deus. Eu estava falando esses tempos atrás para os irmãos da minha igreja que é como se fosse você subir
no telhado da sua casa, onde o chão é a terra, a escada é Jesus e o telhado é o céu. Como que você vai pegar e subir ao céu sem Jesus? Se você tirar a escada, você não vai subir no seu telhado. Você não tem superpoderes para subir em cima do telhado. Um exemplo: se você tirar essa escada, você não sobe lá. É a mesma coisa sem Jesus. Se você não entregar seus pecados a Jesus, se você não fizer os seus pecados serem entregues nas mãos dele para que ele jogue no mar do esquecimento, e você, a partir daquele momento, andar corretamente aos olhos do Senhor, infelizmente, a parte de cada um que fizer isso será no lago de fogo que arde como enxofre, que é a segunda morte. Olha só, eu falei que era a última para encerrar, mas Deus agora mandou ir para Apocalipse. Apocalipse 20, irmãos. Agora sim, agora vai ser para encerrar, prometo, viu? Apocalipse 20, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu, de cujo rosto fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se livros, e abriu-se também outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas suas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu aos mortos nele o que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E o versículo mais tremendo, um dos mais tremendos da minha vida é esse: aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, um dos versículos que mais me deixou tremendo quando eu me vim para Cristo, que eu comecei minha caminhada, foi esse versículo 15 do capítulo 20 de Apocalipse. É claro que nos chama atenção aqui que João teve uma visão do trono branco, do juízo final. Sabe o que significa esse juízo aqui, irmãos? Segundo a palavra lá em Romanos e Corinto, diz que todos estarão de pé diante do trono. Olha só como que uma coisa liga a outra. O apóstolo Paulo foi lá, pregou. De repente João, na ilha de Patmos, viu a visão que Paulo estava falando sobre o trono branco. E aqui está, ó, João falando sobre esse trono. Ele diz que todos estarão, ou seja, não é só os que estarão condenados, os que estão salvos também encontrarão uns aos outros aqui nesse dia. E claro, os salvos serão absolvidos, mas os condenados, está falando aqui que vai ser lançado no lago de fogo. Olha só, irmãos, isso é muito sério. E olha só, aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado nesse lago de fogo. Agora vem a pergunta mais fervorosa da noite: o seu nome está escrito lá? Será que seu nome está escrito no livro da vida, irmão? Para pensar. Será que eu sou digno de um dia entrar na Nova Jerusalém? De receber o galardão? De receber das mãos de Deus a salvação eterna? Ou será que eu vou ser como os cães, idólatras, abomináveis, ladrões, mentirosos, fornicadores, adúlteros, e assim vai uma légua de classes que não herdarão o reino de Deus? Irmãos, não é fácil a caminhada com Deus, não é fácil, mas vale a pena, irmãos. Garanto a vocês que vale muito a pena, porque o que pensa no que você viveu até hoje, o seu passado, tanta coisa podre que já aconteceu na sua vida. Na minha vida, irmãos, não foi um mar de rosas. Eu fui um dos homens mais pecadores da terra. Assim eu me considerei, e me considero, que eu fui um dos mais pecadores da terra. Fiz coisas abomináveis, irmãos. Eu não usei droga, mas fiz coisas abomináveis. Eu faltei me prostituir para fazer coisas, ou daí para pior. Mas Deus, irmãos, me deu um chamado, e hoje eu estou aqui, ó.
Sabe por que eu estou aqui? Porque Ele quis. Já tive oportunidade, o diabo já teve 7 vezes a oportunidade de me tirar daqui dessa terra. 7 vezes. E eu só não fui lançado daqui para o inferno, irmãos. Porque Deus, além da sua misericórdia, Ele tinha um plano na minha vida. Glória a Deus. É verdade. Deus tem um plano na sua vida. Aleluia. Deus tem um plano para você essa noite. Santo Deus. Tem um plano para você no seu futuro. Para você ser um grande homem, uma grande mulher. Não só para habitar no céu para sempre, mas para trazer mais almas para o Senhor Jesus. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, irmãos, inclusive falou de tímidos. Imagina você, se você ainda é tímido, não se batizou, se batize. Arrependa-se dos seus pecados. Deixa-se ser batizado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te usar. Deixe o Espírito Santo te dar dons maravilhosos. De repente, Deus está aqui com os braços abertos para te receber, para te fazer coisas maravilhosas e você não sabe. Então, por isso, irmãos, arrependa-se hoje dos seus pecados. Arrependa-se hoje do que você é. Se você tem alguém na sua casa que ainda não veio para Cristo, ore por ele, insista, porque eles ainda estão vivos, irmãos. Se hoje eles partirem e você ficar hoje ou amanhã, depois de amanhã, semana que vem, eles partirem e vão ficar na sua consciência: por que eu não preguei? Por que eu não orei? Por que eu não jejuei mais? Por que eu não fiz mais por eles? Glória a Deus, é verdade. Ou então até mesmo com você, irmão. Porque se você partir sem Jesus aqui, sem arrepender dos seus pecados, sem seguir os mandamentos, sem seguir a palavra íntegra, pura, agraciada de Jesus, o que serão de nós? O que será de nós, irmãos? Grande Deus. Irmãos, Deus fiel. espero profundamente que vocês não apenas tenham escutado essa palavra, mas que vocês as guardem e divulguem essa palavra. Glória a Deus. Porque essa palavra é uma palavra Aleluia. de extrema urgência a ser pregada. Tem muitas pessoas, imagina só, cada 3 segundos, a cada segundo morre mais ou menos 2 ou 3 pessoas em todo o mundo, irmãos. Imagina, eu estou pregando aqui alguns minutos, imagina quantos milhares de almas que já não partiram para a eternidade. Isso é muito sério, irmãos. Podemos ser o próximo, hoje, amanhã, não sabemos. Temos que estar preparados para esse momento. Temos que estar preparados a todo instante, porque não sabemos o dia nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar, ou quando nós vamos partir. Se vai ser antes ou depois do arrebatamento, não sabemos. Vigiai, irmãos. Vigiai. Porque o diabo, ele está aqui o tempo todo, bramando como um leão. Para quê? Para destruir você e a sua família. O diabo, ele está usando alguém sempre próximo de você para te destruir. Verdade. Tome cuidado com suas amizades, com quem você anda, com quem você fala, que ele vai acabar com você através disso também. Pode ter certeza, irmãos. E eu quero agradecer aos irmãos. Perdoe pelo que eu disse aqui, se eu fiz alguma coisa que chateou algum irmão. Mas eu não falei por mal, irmãos. Eu estou falando porque eu amo cada um de vocês. Eu amo muito. E essa palavra foi entregue, como eu falei, foi entregue a mim através de Deus. É uma palavra que dói. Dói muito, irmãos. Machuca lá no fundo. Mas Deus me mostrou que essa palavra é necessária. Essa palavra para abrir os olhos de quem ainda não consegue enxergar direito aquilo que precisa enxergar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que Deus acompanhe a todos. Amém.